Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Rafael Ramos e estamos no nosso 7º episódio do Imparável Cast com uma grande convidada, não é, Thiago? Exatamente, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Rafael? Para Me todos copiando, né, os cara, como sempre. para todos os nossos seguidores nos nossos canais no YouTube, no podcast, no Spotify. Hoje a gente chegou ao 7º episódio. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, minha amiga Graziele Menezes, CEO do Grupo Sonhare, corretora de imóveis com certificação internacional CIP, não sei se é assim que fala, e atuação nos mercados do Brasil, Estados Unidos e Portugal. Ela também é diretora comercial da Sonhare Imóveis e da Seguro Sim, além de perita avaliadora. Grazi, seja bem-vinda ao podcast Imparável Cast. Obrigada, gente. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui no Imparável Cast. Obrigado. Ô, Grazi, chega o seu microfone um pouquinho só para frente. Isso, melhor, para você ficar mais próximo da sua boca. Grazi, hoje nós viemos aqui para conhecer um pouco de você, da sua história, como você começou, o que você tem para nos contar. Tiago, você tem alguma outra pergunta fora da pauta? Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu sou uma pessoa, Grazi, que eu não gosto muito, eu leio a pausa aqui do Tiago todo, porque o Tiago ele tem o trabalho de escrevê-la para a gente, mas eu não sou uma pessoa muito que gosta de pauta, não, eu gosto das coisas mais soltas. Mas hoje eu queria conhecer um pouco da história da Grazi, desde o início, o que fez ela trabalhar com corretagem e o que ela espera do futuro. Mas inicialmente, se apresente, Grazi. Sim, meu nome é Graziela Menezes, eu sou sete-lagoana, sou filha de um corretor extremamente tradicional aqui na cidade, o Marco Antônio Abreu, da Marcão Imóveis. Na verdade, a minha relação com o mercado imobiliário começou desde o meu nascimento, na verdade. Por quê? O ano que eu estava nascendo, não posso falar o ano, porque senão vocês já vão adivinhar a minha idade. Brincadeiras à parte. Você não tem mais de 25 anos, não tem? O ano que eu estava nascendo, né, em 1980, é o ano que meu pai estava iniciando no mercado imobiliário. Então, eu sou de uma família de 4 filhos, só eu de mulher e mais 3 homens, e os meus irmãos não trabalhavam com ele ainda, né, porque estava iniciando, mas eu tinha muito interesse e curiosidade de ir com ele visitar os imóveis. O que para ele era labor, para mim era prazer. Então, minha relação com o mercado imobiliário começou aí. E eu já trabalhei em multinacionais, trabalhei em banco, trabalhei em seguradora, mas eu me realizei no mercado imobiliário. Incrível, incrível. Ô, Thiago, você quer puxar alguma pergunta? Não, eu gostaria de puxar, porque a Grazi falou que você tem 3 irmãos, né? E você é a única menina, moça, igual na minha casa. Na minha casa também é. Três meninos e uma menina. Minha irmã, inclusive. Mas eu achei interessante que essa questão da programação, né, a gente fala que a gente não é programado, mas eu sempre falo que os pais influenciam a gente a escolher certos caminhos, né, meio que inconsciente. E aí você falou um pouco da sua história, como que foi esse início, né, essa programação que foi só sendo reforçada? Qual foi o momento que você falou assim, nossa, eu quero só trabalhar com isso, que isso é meu caminho, e como que você vê o seu futuro, né? Porque a gente vai entrar em outras pautas aqui, né? Que você já está entrando em outros caminhos, em outros países. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Grazi. Eu tinha uma inquietude dentro de mim que eu estava nas multinacionais, estava feliz produzindo, né? Sempre em área comercial, mas eu tinha uma inquietude que nada me satisfazia. Então, eu comecei a pensar e voltar para a minha essência e pensar, por que eu não estou 100% aqui, estou batendo todas as metas, mas ainda não é o que eu tinha imaginado, não estou naquela feliz, plena, me sentindo plena. Propósito. E aí eu já tinha trabalhado com meu pai, eu trabalhei na Marcão Imóveis durante 8 anos, na área comercial, e cheguei lá e fiz uma revolução, na verdade, porque nós trabalhamos a redesign da marca, trabalhamos a Marcão Imóveis foi a primeira imobiliária que teve site em Sete Lagoas. A primeira. Eu estava começando o Google, tanto é que até hoje ele é bem ranqueado sem fazer nenhum investimento no Google Ads. Então nós assim fomos muito disruptivos em muitas frentes na imobiliária do meu pai. E eu trabalhei com ele 8 anos. E aí depois eu falei para ele, ó, pai, me conceda a benção, mas eu preciso de alçar voos, eu preciso ter acesso a tecnologias de ponta, um SAP da vida, algo assim, que eu sempre gostei de tecnologia também. E aí eu fui para o banco,
né? Trabalhei no HSBC, depois do HSBC, da área comercial, trabalhei na carteira private do HSBC, né? Na asset management, então nós trabalhamos com captação de investidor qualificado, e depois eu recebi uma proposta para ir para a Prudential. Na Prudential eu já comecei minha vida como empreendedora, porque lá era franqueada. Eu era life planner na Prudential. E lá foi uma grande escola para mim. Escola, assim, de lidar com o não. Que o não era para mim. O não era para o momento que o cliente estava vivendo. Que não estava naquele momento de fazer aquela aquisição daquele seguro, por exemplo. E aí eu voltei muito afiada na área comercial. Assim, pra vocês terem uma ideia, quando eu saí da Marcão, a minha taxa de conversão, eu tinha que mostrar 10 imóveis para vender um. Quando eu retornei, após ter trabalhado nessas duas multinacionais, a minha taxa de conversão era 3 para 1. Mostrava 3 imóveis para fechar uma negociação. Então, a minha parte negocial foi muito desenvolvida, ficou bem desenvolvida. E aí eu voltei, né, para Marcão. Eu trabalhei 8 anos, depois eu voltei para Marcão, pedi a bênção para pai de novo para retornar. Voltei. Só que eu sempre tive pensamentos muito disruptivos. Se tinha algumas questões que eu gostaria de testar numa imobiliária minha. E aí eu conversei com o pai novamente. Ele me entendeu, expliquei para ele. Ele falou: pai, você tem que me conceder uma bênção de novo, novamente. Eu gostaria de alçar voo solo. E aí eu comecei, na verdade, a sonhar na cozinha da minha casa. Foi da cozinha ao grupo Sonhar, porque é lá que começou tudo. A primeira negociação, não me esqueço, eu limpei a mesa da cozinha, coloquei uma impressora, coloquei os contratos todos impressos para as partes assinarem, e foi na cozinha lá de casa. Nos Estados Unidos, os grandes negócios começam na garagem. Lá em casa foi na cozinha. Legal. Mas são os melhores. Os melhores. É um modelo bem startup mesmo, né, Grazi? Isso. Muito legal. E eu sempre tive muito essa cultura de startup, sabe, Tiago e Rafael? Que é essa cultura de validar primeiro com o cliente. Testar, né? Testar primeiro, validar e ver o que faz sentido, o que não faz, o que pode seguir e o que não poderia seguir. Eu vou até aproveitar que você está contando essa história, que eu adoro a sua história e se conecta muito com o que a gente faz até aqui no Imparável Cash. Dentre as suas experiências da multinacional, que a gente vê muito essa questão de muitas pessoas, às vezes, herdam negócios que precisam seguir, que aqui em Sete Lagoas tem muito, e você fez uma história diferente. O que você aprendeu nas multinacionais, em todas essas experiências, porque a gente sabe, né, o Albert Einstein já falava, né, uma ideia nunca mais volta a ser o mesmo tamanho a partir do momento que você tem uma experiência nova. Como que foi isso? Assim, o que você aprendeu lá que você fala assim, nossa, isso virou minha chavinha para abrir o meu negócio, para seguir o voo solo com a bênção do meu pai, enfim? Liberdade. Eu sempre fui muito inquieta e sempre busquei por liberdade. Então, eu já não queria mais aquelas reuniões maçantes. Eu tinha que sair, me deslocar daqui de Sete Lagoas para ir para Belo Horizonte, mesmo produzindo bem. E, né, eu queria em busca de liberdade e também uma linha muito tênue entre produtividade e ética. Eu não sei vender. Eu falo que eu sou de área comercial, mas eu não sei vender sem que o cliente tenha as condições de ele estar despertado para comprar. Eu falo que é o cliente que compra, não sou eu que vendo. Essa é a venda fluida. É a venda que tem que acontecer. Isso. É você trazer um despertar para o cliente e ele comprar aquele produto naquele momento, porque ele está consciente que é o momento dele. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre ansiei muito por liberdade. Eu concordo tanto com você nessa frase que você acabou de falar, que eu brinco com os meninos que é o seguinte: não adianta a gente tentar manipular o cliente. Porque a venda ela acontece naquele momento, mas depois o cliente fala assim, não é isso que eu queria. A persuasão tem uma diferença muito grande da manipulação e da persuasão. A persuasão faz com que as pessoas pensem naquilo que elas querem, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem ainda, mas tem algo na mente delas que fala assim, peraí. Então a venda para mim, para o Thiago, não tem que ser algo maçante, não tem que ser coisa que tem que ir em cima do cliente o tempo todo. Você passa a visão técnica, claro que a venda também tem muito do emocional, mas o emocional não tem que vir do vendedor para o cliente, mas do cliente para o vendedor. O vendedor, ele somente dá o caminho. A gente vê muito isso em CRMs, entendeu? Que tem um funil, tem tudo. E, na verdade, o seu conteúdo, o seu projeto, igual o Elon Musk fala, quanto mais simples ele for e de melhor entendimento, melhor vai ser sua venda. Porque se você precisar muito insistir com a pessoa para fechar com você, o seu produto não é bom. Então, a gente sempre trabalha
aqui mesmo na agência, aqui até no Imparável Cash, de dar a liberdade, como você está falando, para que você se sinta livre e solta. Você me xinga, Thiago. Sempre que a gente fala de pauta, essa pauta ajuda muito para a gente ter um norte, entendeu? E é esse ponto que eu acho interessante. E abrindo pauta para isso, Grazi, eu queria saber, igual a mesma pergunta que eu fiz pro Rainério, da Highlock, um abraço pro Rainério, quais foram os momentos assim de virada de chave na Sonhare para você? Aqueles momentos de dificuldade que você viu que você estava naquele ponto de equilíbrio entre crescer e parar, e que você deu um estalo e mudou essa percepção. Sim. O início da Sonhare foi um início muito difícil. Foi um início muito difícil porque eu tive um problema, eu saí sem nenhum, assim, eu comecei a sonhar sem nenhum recurso financeiro, porque eu não achava que fosse justo o meu pai ter que pagar para mim a parte no quadro societário, sendo que ele me deu a oportunidade de descobrir o que eu mais amava na minha vida, que eu acho que isso não tem preço. E, ao mesmo tempo, eu não tinha, assim, minha casa tem 3 quartos, eu usei um quarto para fazer de Sonhare, né? Um era o meu quarto, o outro era o quarto para fazer de Sonhare e o outro era um quarto ocioso. Mas, na verdade, até eu mobiliar esse um quarto, foi mais de 2 meses. Então, o meu início não foi fácil. Eu pensei em desistir, sim, como qualquer empreendedor pensa no início. Eu fui muito perseverante porque eu coloquei para mim que eu tinha que dar certo e dar certo. Porque se era o que eu amava, que estava lá no meu âmago, por que não eu persistir? Eu só saberia se daria certo ou não se eu persistisse. E aí eu fui adiante. Quando que foi a virada de chave principal? Foi, pra vocês terem uma ideia, eu lembro que na época o meu esposo não quis expor a nossa casa. Então não tinha uma placa de identificação e para dificultar ainda mais, a minha rua é completamente residencial. Não tem nada comercial. Não é uma rua assim, não é uma rua de passagem. É uma rua que realmente quem passa por lá são somente moradores. Então eu comecei assim, a ter várias dificuldades nesse início, mas eu tinha certeza do trabalho que eu sempre já vinha galgando. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho cliente até hoje. No meu primeiro serviço, que eu comecei em uma agência de publicidade, porque uma das minhas formações é letras. Então tem cliente até hoje que me acompanha. Onde que eu vou, o que que eu faço, esse cliente me acompanha. E aí, a virada de chave, voltando para o assunto da virada de chave da Sonhar, foi quando eu vi que aí nós começamos a galgar. Depois de um ano, eu consegui convencer meu esposo a colocar uma placa de identificação, pelo menos lá na frente. Colocamos. Eu comecei a me tornar conhecida. A Sonhar também. Eu lembro que meu esposo, eu falei com ele, nós vamos precisar, uma vez que eu estou home office, nós vamos precisar usar muito bem o digital. E eu vou precisar de fazer uma mega de uma campanha offline. E eu sei que a campanha offline, ela é onerosa. Aí foi backbus, outdoor. Eu falei, nós temos que chegar na cidade chegando. Isso depois de um ano. Aí ele foi e falou assim, não, então eu vou, ele trabalhava fora, ele falou, não, então nós vamos investir nessa campanha. E aí foi muito bom. Foi muito bom porque comecei a ter visibilidade. E aí os clientes começaram a me procurar. E nisso, eu não trabalhava com locação. Eu sempre fui de venda. E aí o meu esposo chegou para mim e falou, nós temos que começar a trabalhar com locação também. Porque a locação ela é uma porta de entrada muito importante para a venda. Às vezes o cliente está ali alugando um imóvel, mas tem pretensão de vendê-lo. Você já tem um imóvel prospectado. Você vai ter uma receita da administração dessa locação, procurará uma receita de venda. E aí eu comecei a ver que o fluxo começou a aumentar. Aí eu mobilei uma sala, depois que era um quarto, depois mobilei o outro quarto. Aí nós chegamos num ponto, com 6 anos de Sonhar, nós chegamos num ponto que a Sonhar já estava consolidada, já tinha os clientes que começavam a nos procurar, que no início era só eu procurando os clientes. E aí eu cheguei para o meu esposo e falei para ele, nós vamos precisar de investir num local específico até para trazer ainda mais credibilidade para o cliente, porque o mercado imobiliário, principalmente aqui no interior, vê muito isso. De sede, de solidez, né? Associa a solidez à sede. Uhum. E aí nós compramos uma casa antiga no bairro do Carmo e lá nós reformamos a casa toda e fizemos algo que ninguém nunca fez no mercado imobiliário em Sete Lagoas. Um open house da nossa imobiliária. Nós colocamos 500 pessoas na inauguração da Sonhar, dentro da Sonhar, 500 pessoas. Né, o dia inteiro, porque o evento foi o dia inteiro. O dia inteiro transitou 500 pessoas. E isso foi o que marcou assim, a Sonhar e assim, sacramentou a Sonhar mesmo, foi essa sede e esse open house. Você acertou tanto do ponto
ela vai falando, você vê a sua oratória é excelente, Obrigada. Grazi. E ela tem alguns jargões de marketing publicitário, por exemplo, ranqueamento, tráfego, off, que ela está falando do outbound marketing. E o empreendedor que está numa cidade pequena, ele entende a força do offline, como você entendeu, você consegue gerar marca. E o que você falou mais ainda, você tem que ter uma estrutura, porque nós vivemos numa cidade provinciana. O que é provinciano? Sai da zona rural para a zona urbana. E ainda existe ainda um preconceito com você ser digital, mas você não tem um espaço físico, e isso dá uma chave de virada. Porque as pessoas compram aquilo que elas veem, e não o que você fala. Sim. E é interessante que você falou, e se a maioria dos 7 de agosto ainda é muito assim, Thiago. Entendeu? Não, As pessoas ainda procuram claro. algo tangível. Ninguém vai comprar algo que a pessoa acha que ela é menos que você ou mais que você, entendeu? A sua credibilidade está naquilo que você mostra para ela. E puxando pauta para isso, eu queria entender qual que foi o diferencial da Sonhari, mediante as outras concorrentes da Sonhari, para que você batesse o martelo e falasse, eu sou melhor do que as outras, eu estou aqui, eu estou vendendo fora do país porque eu pensei diferente. Será que foi a sua área um pouco aquela pegada em bancos, investimentos e marketing, ou não, foi um pouco de sorte mesmo? O que você vê nisso, Grazi? Sim. Eu não vou falar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu acho que a gente seria muito preciosismo da minha parte. Eu estou sempre em aprendizado, sempre. A Sonhari, talvez nós estejamos onde nós estejamos hoje, e com esse reconhecimento que o mercado nos traz, por esse imparável que nós somos. Nós somos imparáveis. Assim como o Imparável Cast, vocês também são imparáveis, a Sonhari é imparável. Porque por trás dela tem nosso caminho de busca de estudos, de qualificação, de capacitação. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito novidades e sempre quis trazer para o nosso cliente algo que fosse acessível à maior parte deles. Vou dar um exemplo mais claro. Nós temos uma carteira bem significativa de locação de imóveis locados, tanto residenciais quanto comerciais. E o que acontece hoje? Na época, há muitos anos atrás, nós fomos a primeira imobiliária que trouxemos uma plataforma de locação de imóveis através de cartão de crédito. Por que cartão de crédito? Hoje todo mundo tem um cartão. Se ele tivesse se tiver um bom score e não tiver um restritivo, ele consegue alugar com o cartão de crédito dele. Então, nós somos a primeira, eu estou falando isso, gente, há 6 anos atrás. Então, por que eu comecei a ver o movimento do mercado? Isso é uma coisa, estou dando aqui um exemplo, de clientes não ficarem assim, receosos de pedir para um parente ser fiador. Sim. Né? Porque o cartão de crédito entraria no lugar do fiador, seria uma das garantias locatícias. Então, esse foi uma das questões que trouxe assim, um mercado, inclusive, na época, o ator Bruno Galhaço, era um dos sócios majoritários dessa empresa. Eu fui muito audaciosa, eu pedi para ele gravar um vídeo para a gente, me citando a Sonhari. E ele não gravou, não. Ele gravou um vídeo para a gente. Nós temos um vídeo do Bruno Galhaço nas redes sociais da Sonhari, falando. Imagina, um artista falando sobre uma imobiliária lá no interior de Minas. E para você fazer essa recorrência, a pessoa pagaria no crédito de 12 vezes no cartão o valor total anual do aluguel. Seria isso, né? Seria de duas formas. Ou o pagamento recorrente, que mês a mês, ou já de 12 vezes. De 12 vezes. Então, nós trouxemos essa facilidade. Hoje nós não trabalhamos, já deve ter uns 4 anos que nós não trabalhamos mais com fiador. Então, nós oferecemos para o cliente o seguro-fiança ou o cartão de crédito. Esse foi uma das condições. E eu sempre venho, por exemplo, hoje, em Sete Lagoas, eu sou a única curadora de conteúdo do maior evento do mercado imobiliário da América Latina, que é o CIMI 360, que acontece no distrito Anhembi, em São Paulo, em outubro deste ano, 23, 24, 25. Pra vocês terem uma ideia, por que eu estou nessa caminhada? Porque eu acredito muito que nós vamos mudar o nosso mercado, porque o número de entrantes é muito fácil. Nós vamos mudar, não tem uma peneira. Nós vamos mudar o nosso mercado de corretagem quando os profissionais se qualificarem melhor e tiver mais acessos a oficinas, tiver mais acesso à literatura mesmo do mercado, a educação.
E é o único evento do mercado imobiliário que se propõe, que entrega qualificação, que valoriza os autores dos livros voltados para o mercado imobiliário. Eu até arrepio de falar isso, porque é verdade, porque a gente anseia muito por qualificação. Mostrador de imóveis, nós temos muitos mostradores de imóveis, mas consultor de imóveis, nós temos pouquíssimos. Então, qual que é a minha entrega nesse mercado? É a melhor experiência para o cliente. Essa é a minha entrega. É que, realmente, aquele imóvel que você e sua família está ali idealizando, que você adquira aquele imóvel com o máximo de agilidade, tranquilidade, principalmente segurança. Segurança. Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso. Gente, nós estamos lidando aqui com sonhos. Algo completamente, assim, intangível. Sonhos. Eu tenho um sonho de morar numa casinha que vai ter ali uma área para receber meus amigos. Eu tenho um sonho de alugar um imóvel para ser, que seja a locação de imóvel, vai ser referência para os meus filhos. Então, a gente, assim, recebe vários clientes com essas demandas. As demandas bem, não é algo engessado. É que está em construção. Vamos construir juntos, vamos sonhar juntos. Nossa, eu tenho até uma pergunta aqui. Primeiro, Grazi, eu adoro te ouvir falar, porque eu acho que a gente sente o seu propósito, sua verdade. Tem um brilho no olhar. Né? Tem um brilho de verdade no seu olhar. E uma coisa que eu gosto muito, assim, o Simon Sinek, que é autor do livro Encontre Seu Porquê, Comece pelo Porquê, ele fala muito sobre isso, que o porquê do que você faz, ele é muito mais importante que o como, que o quê. E as empresas que mais têm sucesso são aquelas que tocam no porquê. E para mim o porquê tem uma coisa meio inconsciente, meio subconsciente. E a gente vê no seu olhar que isso é uma coisa visceral seu, realmente não do imóvel em si, mas de realizar o sonho das pessoas. E assim, diretamente eu te acompanho, né? A gente já fui personal, já treinei a Grazi, já fui um parceiro de BNI. E aí, o que acontece? Dentro dessa história, eu acho que eu peguei um pouco desse processo, né, de mudança, e aí eu queria te perguntar, assim, já alçando esses novos voos, né, que hoje a Sonhari tem todo já tem esse domínio, né, esse know-how municipal, e esse voo agora internacional. Como que foi isso? Como que aconteceu? Porque assim, o Rafael perguntou para você sobre os seus pontos de inflexão. Eu acredito que esse seja mais um. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Mas só acrescentar, eu vejo que também você descobriu muito cedo o que você queria fazer, acompanhando seu pai. E tem muita gente que passa a vida, Thiago, sem entender o que quer. E sempre essa bagunça que você tinha, não sei, eu acho que você, sempre bem sucedido naquilo que você faz, você ainda não estava no lugar certo. Porque você descobriu cedo o que você queria e quando você descobre cedo o que você queria, você é uma pessoa de muita sorte, cara. Eu sempre brinco com isso. Mas autoconhecimento. A Grazi é uma pessoa também que, se você quiser falar também, Grazi, a Grazi é uma pessoa que eu imagino, sempre buscou muito autoconhecimento. Acho que isso ajuda muito no processo de descoberta, porque realmente tem gente que passa 20, 30 anos e não descobre. A Grazi teve vamos dizer assim, essa sorte, mas também tem a parte dela. Assim, Grazi, se você puder falar, acho que 2 assuntos aqui. Sim, eu acho que a questão do autoconhecimento é muito importante, porque vai fazer... eu tenho que ter muito... Eu tenho que ver sentido e valor. É o propósito mesmo de vida. Quando um corretor de imóveis coloca a parte financeira à frente de tudo, ele dá um tiro no pé. Porque ele vai atropelar todo o processo. É o mais importante. Ele não vai viver o processo. Que é o mais importante. É você viver o processo e estar ali junto com o cliente. Então, essa questão vem de dentro para fora mesmo. Eu me conheço bem, relativamente bem, busco esse autoconhecimento incessantemente. Eu estava lendo agora um livro a autobiografia da Michelle Obama. Me identifiquei muito com a história dela em muitos pontos. E, assim, o que ela passou, o que ela teve que mostrar para o mundo, quem que ela era. Assim, nossa, é um livro muito fantástico. Inclusive, eu sugiro a leitura dele para todos, porque é um livro bem interessante. Então, eu tive sorte, sim, porque através do meu pai eu consegui atalhar o caminho de descobrir o que realmente me fazia meu coração bater mais forte. E o que eu queria para minha vida.
Eu nunca quis ser uma pessoa vazia em nada. Eu sou muito profunda em tudo. Eu entro com muita profundidade em conhecimento e tudo. E nessa busca profunda de conhecimento, e alguns clientes nossos, porque o nosso core business hoje na Sonhare é médio e alto padrão. Nós somos competitivos em médio e alto padrão. Em Sete Lagoas, especificadamente. E os nossos clientes já começaram a sinalizar para a gente possibilidade de diversificação de patrimônio. Diversificação de patrimônio em dólar. E aí, eu comecei isso há 3 anos atrás. Eu comecei a estudar o mercado americano, imobiliário americano, com muita profundidade. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 2 anos que eu faço treinamento de segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira. Então, eu venho fazendo treinamentos incessantes para esse mercado. Para quê? Para o maior aprofundamento. E também escolha do parceiro. A escolha do parceiro. Porque eu sei que eu que estaria à frente do meu cliente, aqui em loco, para que juntos possamos escolher esse imóvel fora. Então, os próprios clientes começaram a sinalizar. E eu comecei a ver que o mercado internacional, principalmente o mercado americano, com mais ênfase no mercado americano, é um mercado extremamente pujante, com uma moeda forte, e eu queria proporcionar para o meu cliente o melhor. Eu não queria que ele tivesse o desconforto de sair daqui e começar a procurar, assim, aleatoriamente, uma imobiliária, um parceiro lá fora. Às vezes, ele nem dominava o inglês. Só que, olha, a nossa assessoria hoje é toda em português. E com os melhores do mercado. Pra vocês terem uma ideia, dentro desse grupo de empresas nos Estados Unidos, na qual a gente é parceira, é a DTB International, DTB de Deus Tem Bênçãos, porque a diretora da DTB é cristã. Então, de Deus Tem Bênçãos. E é DTB International Realty. Então, é uma imobiliária que é um grupo de empresas. Eu estava fazendo uma live com o Low Officer, que é uma pessoa especialista em financiamento dos Estados Unidos. Ele é vinculado à Right Key Mortgage, que é uma empresa de financiamento. Ele estava comentando comigo, ele falou assim, Graziela, a Right Key hoje, a Right Key é um braço da DTB. Ela está hoje cadastrada em mais de 50 bancos americanos. 50 bancos americanos. E o que me identifico muito também com o mercado imobiliário americano? A solidez e transparência do mercado. Depois, se a gente tiver espaço, eu quero dar alguns comparativos, até para elucidar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, diferenças muito cruciais de um mercado. Você chegou nesse ponto, porque uma das perguntas que eu queria fazer para você, como é que você vê o cenário atual do mercado imobiliário brasileiro em contramão com o mercado dos Estados Unidos? Que eu sei que um imóvel nos Estados Unidos também não é uma coisa muito barata. E também não é fácil você ter uma aquisição. Até hoje, para você conseguir um visto, uma moradia nos Estados Unidos, agora com o Trump ficou um pouco mais difícil, correto? Sim. E também se vocês trabalham com hold lá também, ou não, em relação dessa parte de finanças, de patrimônio, ou vocês não entram nessa seara também? Sim, ótima pergunta. Como que eu vejo o mercado nacional hoje? Nós temos, por exemplo, principalmente quem está na segmentação de Minha Casa Minha Vida, está tendo muito problema de crédito, não está tendo crédito. Nós estamos no cenário de taxa de juros alta. Selic é altíssima. Então, o cliente, aí vou voltar para o nosso cliente. O nosso cliente, o que ele está fazendo? Ele está migrando para a locação, para ver o que vai acontecer, para depois ele ver se ele vai investir no mercado imobiliário ou não. Nosso principal cliente tem essa insegurança. Alto padrão não tem tanto impacto, porque o alto padrão, né, o cliente tem as formas de conseguir crédito, não está tendo dificuldade de crédito também não. Então, o alto padrão não tem sentido tanto essas mudanças. Vocês também, que também tem muito investimento em fundos, Exato. em ações, em CDB, direto, aí com a Selic lá em cima, ganham do mesmo jeito. Exato. E a minha visão, chega num ponto que eu gosto muito dessa parte de investimentos, também sou formado em gestão financeira, Grazi, eu vejo que para o médio sofre muito, muito, muito. A pessoa que já tem uma estabilidade, digamos, seja mais abastada financeiramente, elas conseguem tirar e suprir muitos benefícios do mercado dessa maneira hoje. Eu vejo que o mercado imobiliário, eu falo o seguinte, se fosse para eu comprar uma casa hoje, eu pensaria 2 vezes.
Isso é a minha visão superficial daquilo que eu procuro. Por exemplo, eu tenho que dar 20% de entrada para poder adquirir e parcelar uma casa. E muitas vezes eu vou comprar uma casa de 500 mil, eu vou dar 20%, você faz uma taxa aí de 100 mil, a média de 100 mil de entrada, e vai financiar em 34 anos com a parcela de 5, 6 mil, estou dando exemplo, uma taxa de juros dessa altura. E se eu pegar um imóvel, eu, por exemplo, moro sozinho ainda, tenho pretensão de casar e ter filhos um dia, claro, e quando a pessoa casa, ela quer casa, sempre a gente brinca com isso. Mas hoje eu não sei se eu compraria uma casa com as condições financeiras que eu tenho hoje e sabendo do que eu sei hoje, entendeu? E eu sei que para você isso pode ser bom ou ruim, vai depender daquilo que você planeja para o seu negócio, entendeu? Mas como é que você vê esse mundo hoje para um jovem, para um adulto? Porque eu vi um estudo agora que a maioria das pessoas que compram imóveis hoje são pessoas já com idade mais avançada. Os jovens não estão comprando tantos imóveis assim. O que você tem para falar sobre isso com a gente, Grazi? Sim, é uma ótima colocação que você traz aqui, uma ótima reflexão também, Rafael, que você traz para a gente. Nós temos clientes de vários perfis. Temos clientes que não abrem mão de comprar o imóvel, mesmo sendo mais jovem, e quer iniciar a vida ali, mas quer iniciar a vida no imóvel próprio. Em contrapartida, nós temos hoje os aluguéis tiveram uma correção muito alta. Talvez a mais alta da história que eu vi em tão pouco tempo, em intervalo de prazo tão curto. Então, assim, nós prestamos consultoria agora há pouco tempo para duas pessoas completamente distintas, inclusive na questão financeira e tudo mais. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Uma era uma trabalhadora uma faxineira, né? Com 2 filhos, trabalha numa casa no bairro do Carmo e os filhos estudam no bairro do Carmo. E ela mora de aluguel num barracão no bairro do Carmo. E ela chegou para mim e falou comigo que o marido é caminhoneiro e que ela precisava de uma consultoria para saber se era o momento deles comprarem um imóvel ou não, porque o marido estava pressionando muito para comprar um imóvel. E aí o que aconteceu? Eu fiz as contas para ela, porque ela teria condições de comprar um imóvel mais afastado, bem mais afastado. E a logística dela está toda no bairro do Carmo. O que ela iria gastar de deslocamento, mais prestação de financiamento, não valeria a pena. Nesse primeiro momento, não. Sim. Chegou à conclusão que, nesse primeiro momento, não valeria a pena ela comprar o imóvel. Em contrapartida, atendi um empresário do ramo de transportadora e a esposa também, por sua vez, estava pressionando para comprar uma casa, né, num bairro nobre aqui de Sete Lagoas. E aí ele chegou para mim e falou assim, Graziela, será que vale a pena? Aí nós demos conta. E só como o ramo de atividade dele tem uma necessidade de capital de giro muito alta, que nós estamos falando aí que a casa que ele morava, que ele pagava 4 mil de aluguel, ela valia no mercado 3 milhões de reais. Então, para ele descapitalizar 3 milhões da empresa, mesmo tendo condições para isso, ele não queria entrar em financiamento e queria comprar à vista. Aí, nós fizemos várias contas também, o que ele pagava de aluguel frente ao valor do imóvel é muito baixo, pelo padrão de vida que ele tinha e tudo, e estava atendendo bem. Aí chegamos à conclusão que, nesse momento, não era ideal ele comprar um imóvel. Então, assim, depende muito. Se o cliente pergunta para mim, vale a pena alugar ou comprar? Depende. Depende. Depende da sua condição financeira, depende do seu projeto de vida, depende do seu momento. Gente, a vida da gente é de momentos. Antigamente, o cliente chegava para mim e falou assim, eu quero ficar o resto da minha vida nesse imóvel. Eu falei, olha, a vida é muito dinâmica. Hoje você me fala assim, mas vamos pensar no agora. Esse imóvel te atende? Atende as necessidades da sua família? Atende? Ok. Vamos viver cada dia no seu dia, porque depois a vida é muito dinâmica. Filhos vão para fora, filhos não estudam, vão para fora para estudar e tudo, e talvez sua necessidade de moradia vai ser diferente. E tem uma outra situação também que de 2000 a 2025, igual você falou, os imóveis superfaturavam. Imóvel que antigamente você comprava por 12, 15, 20, 30, 50 mil, claro que inflação, tudo, corrói tudo, mas foi um aumento muito alto mesmo. Também por vários motivos econômicos, que a gente precisa destacar, senão seria uma conversa de horas aqui, né, Grazi? Sim. E você falou uma coisa muito interessante, que depende do perfil do cliente. O perfil do cliente demonstra muito aquilo que ele quer e as condições que ele tem também. Hoje, com a Selic muito alta, nós sabemos que a liberação de crédito é mais difícil e também a taxa de juros recorrente durante anos também aumenta bastante, entendeu? E como é que você vê o cenário hoje para uma compra de imóvel aqui no Brasil?
Sim. Nós temos, assim, como a gente... Eu costumo dizer que o mercado imobiliário, ele é imparável. Sempre vai ter gente querendo comprar, querendo vender, querendo alugar. Ele é muito dinâmico. Então, assim, eu vou falar sonhare primeiro, e depois eu falo no macro. Nós, assim, temos que agradecer sempre a Deus porque a gente tem tido uma regularidade muito boa, tanto de locações quanto de venda. Cenário nacional é um momento desafiador para todos nós, porque há uma insegurança na questão econômica, na questão financeira, na questão política. Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança. Então, isso acaba interferindo diretamente no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é que é a mola propulsora de todo o país. De todo o país. Porque a cadeia que gira em cima do mercado imobiliário é muito grande. De tudo. A construção civil, ela eleva um país. Eu queria fazer essas perguntas, Thiago. Todas as perguntas que eu faço para você, Grazi, sempre vai ter uma ligação de um ponto para uma outra pergunta. Uhum. Outra pergunta é, você está vendo um cenário no Brasil de investimentos, de negócios, e o que você vê, o que você viu de oportunidade no exterior para você falar assim, opa, tá na hora de ir para o exterior, ir para Portugal, ir para os Estados Unidos para capitalizar lá também. O que bateu, qual que foi a chave de virada nesse ponto para você? A insegurança no Brasil, no cenário econômico, financeiro, em todos esses cenários, né? Essa insegurança no Brasil. E com isso, uma evasão de recursos muito grande, né? Principalmente para os Estados Unidos. Assim, eu vejo o mercado americano extremamente pujante, um canteiro de obras. Eu estive lá em novembro, pessoal, eu fiquei uma semana lá na Flórida? O tempo todo na Flórida, exatamente. Eu fui em Orlando e Miami e eu fiquei uma semana visitando empreendimentos. Empreendimentos extremamente, assim, grandes resorts. Empreendimentos dentro de resorts. Para quem pensa em investir em casas de temporada, próximo aos parques da Disney. No caso de Orlando. E Miami, eu estou vendo algo bem interessante acontecendo no mercado de luxo, um movimento bem interessante acontecendo, que as grandes marcas, a Mercedes, né, tendo empreendimentos, uma extensão da marca, propiciando a experiência, falou tudo, propiciando uma experiência, a continuidade da experiência para o cliente, de exclusividade, de privacidade. A gente está no momento de customer centric, que é o consumidor no centro, né? Então, todo o mercado vem se movimentando. Mas até aproveitando, assim, já que você foi lá, tá vendo como que você vê essa questão do Trump, que aumentou o imposto, se isso... E a gente estava conversando no off aqui, eu queria que você falasse sua visão. Provavelmente, assim, a gente está gravando hoje, quando sair isso aqui vai ser numa quarta-feira, às 18, então acho que é bom que o pessoal tenha essa visão sua, pela sua experiência, Grazi. Ótima colocação, é muito pertinente, né, a pergunta do Trump. O que acontece? O Trump, ele vem de uma família que investe no mercado imobiliário a vida inteira. Criou empreendimentos icônicos em Nova York, o Trump Tower. Então, assim, nós estamos falando em 1970, por exemplo, ele criou o Trump Tower, que era algo completamente disruptivo para Nova York. No bairro Queens, né? Enfim, a família, todo o investimento, 80% do investimento da fortuna, que ele está estimado em 6,7 bilhões de dólares do Trump e da família dele, advém de mercado imobiliário. A passagem do Trump, em relação à última gestão do Trump, foi muito boa para o mercado imobiliário americano. Foi excepcional. E se a gente analisa o histórico dos Estados Unidos, nós estamos falando de um histórico de uma moeda forte, de um país de primeiro mundo. Então, o histórico é muito positivo, gente. É muito positivo. Então, o que o Trump está pensando nesse primeiro momento? Em fortalecimento do mercado interno. Não está esquecendo. Tem que fortalecer o mercado interno e dar uma limpeza, vamos dizer assim, na questão da imigração, de pessoas legais estarem lá. Porque isso traz uma insegurança muito grande para moradores que lá estão, para os próprios americanos, para os turistas que vão e às vezes começa a misturar muito e assim, pessoas ilegais, estão lá de maneira ilegais, você começa a perder um pouco mais do controle. Eu, assim, inclusive o grupo, a DTB, está muito assim, satisfeita com a gestão do Trump. E o mercado imobiliário está assim, rindo à toa.
porque continua na ascendência do crescimento. Como é a moeda forte, como é o mercado americano. Mesmo presidentes que entram e saem de linhas completamente diferentes de tudo, continua no caminho de crescimento. Eu estava analisando um gráfico ontem, eu fiquei muito impressionada do número de... Era o número de habitantes, o PIB versus a valorização dos imóveis. Gente, o gráfico é isso aqui, nós estamos em 20 anos, cenário de 20 anos. É uma constância de crescimento. Então, assim, eu continuo com uma expectativa muito positiva, muito otimista, e eu acredito que o Trump seja uma pessoa assim, super visionária. Ele deve ter algum plano para isso, muito bem bolado, muito bem arquitetado. E acredito que o impacto aí, assim, pelo menos para o mercado imobiliário, vou falar de mercado imobiliário, tá a maravilha. Eu sempre digo que os americanos, a melhor coisa que eles têm é o marketing deles. O marketing do americano é um dos melhores. O que eu sinto, o que eu vejo, a minha visão superficial e opinião crítica minha é que o que o Trump está fazendo é deixando as coisas mais seletas, criando seletividade, fazendo com que o valor do seu terreno, da sua área americana, tenha um valor maior. Porque, você quer ver um exemplo muito fora do comum? Eu fiz Senai, me formei para o Senai, estudei no Senai, e na época o Senai você tinha que fazer uma prova, você tinha que ser... Tinha uma meritocracia, você tinha que passar numa prova, tinha que fazer as coisas acontecerem, e o Senai era reconhecida pela sua formação, pela sua estrutura, pela sua disciplina. O governo chegou e abriu pauta de muita bolsa sem ter qualificação necessária para que você pudesse fazer um curso no Senai. Como exemplo. O que aconteceu com o Senai? Você nunca viu professores brigando com alunos, alunos brigando com professores no Senai. Eu vi uma saída gigantesca de professores do Senai porque eles não aguentavam mais, porque o Senai acabou virando uma escola pública. E quando tudo que é aquela questão muito aberto, onde não tem uma seletividade, eu não digo financeira, mas sim de mérito educacional, cultural, você se perde. Eu vejo que eles estavam sentindo isso. Uma bagunça muito grande, uma mistura muito grande, e sim a seletividade que eles tanto pregam, entendeu? Não estou dizendo que os americanos são perfeitos, longe disso, ao contrário, todo mundo tem muitos erros. Tem bairros, Califórnia é um exemplo que aqueles medicamentos soltos lá, você vê mendigos, pessoas que moram nas ruas como zumbis. Então também não são 7 maravilhas, mas o que eles vendem é o sonho americano. E essa venda para ação imobiliária é gigantesca. E quando a gente vai estudar a história dos Estados Unidos, você vê que as maiores crises dos Estados Unidos estão ligadas ao quê? À visão imobiliária, ao mercado imobiliário. 2008 é um exemplo grande, né, da hipoteca, né? E se vocês me permitirem, sua colocação excelente, Rafael, se vocês me permitirem, quando a gente pega... Eu estudei muito profundamente também sobre escola nos Estados Unidos. Quando você pega elementary school, o ensino fundamental nosso aqui, você compara o americano com o brasileiro, eu não sabia, por exemplo, você tem um filho que tem altas habilidades com robótica, um filho pequeno, bem pequeno, primeira infância. Você consegue puxar matéria no elementary school de faculdade. Porque a base é pouco. A base é pouco. Então você consegue puxar matéria de faculdade. Então, assim, é muito interessante como que é um modelo a ser seguido pelo mundo. Porque investe o ensino vem de escola pública. Você vai pagar na faculdade. Quando você chegar na high school. Mas até então, você vai ter ensino de qualidade público. E com a criança escolhendo, juntamente com os pais, quais são as matérias mais afins àquela criança. E aí, onde que está o empreendedorismo? Está lá na primeira infância. Primeira infância. Aprendem sobre gestão financeira, está lá na primeira infância. Então, a criança nos Estados Unidos, ela tem um desenvolvimento assim, muito prático, aplicável. Inclusive, a primeira infância, estudos demonstram que a maioria dos problemas... E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente assusta muito, né? O que é público no Brasil, a gente fica inseguro.
em relação à qualidade, em Quando fala relação... público, né, Grazi? a gente fica inseguro. Até Quando porque a fala gente público, paga tudo em dobro, né? é Plano claro de que nós saúde. temos, assim, a gente cria essa generalização, mas nós temos excepcionais profissionais na área de saúde, na área de Claro, educação. sim. Mas, assim, de maneira geral, a gente fica inseguro. Ô, Grazi, eu não gosto nem aceito muito a comparação do Brasil e dos Estados Unidos, porque não tem comparação. Não existe comparação. Não tem, não O tem. Brasil, antes, a gente tinha uma dúvida. Será que o Estado faz com que as coisas não gerem educação para que as pessoas não fiquem mais inteligentes e não queiram evoluir? Hoje é constatado que eles fazem isso propositalmente. Você percebe que a pirâmide deles começou de cima para baixo. O que eles fazem? Vou investir em educação universitária. Mas não adianta nada você investir na educação universitária, sendo que a pessoa não tem... Mas dá voto. Mas, claro. Dá voto. Mas você quer um voto maior hoje do que você investir na educação primária? Mas não dá voto, cara. Esse que é o problema. É o contrário. É o resolução É o contrário. agora. Dá voto. O diferencial é que você vai chegando na escola pública hoje, a nossa educação, Paulo Freire, tem lados positivos e negativos. Eu vejo um lado mais negativo do que positivo. É que a educação industrializada, educação padrão, sem chão, sem uma visão futura. Eu lembro que eu estudava na escola, ensino médio, ensino fundamental, você tem que estudar para fazer uma faculdade e conseguir um bom emprego. Eu nunca ouvi professor nenhum falando comigo assim, Rafael, estude para empreender. Nunca. Posso falar uma outra coisa para vocês? O empreendedor brasileiro, ele é muito solitário, gente. Muito solitário. E nós somos hoje os grandes vilões. Isso. É tudo e contra todos. Ele está contra tudo, ele está nadando contra a maré. Ele não tem incentivos fiscais, ele não tem um incentivo, principalmente a questão nossa do direito trabalhista nosso é completamente defasado, completamente, assim, não adequou aos tempos, a flexibilidade hoje ao trabalho híbrido e tudo mais. Então a gente luta sozinho. Solitária. A nossa luta como empreendedor aqui é solitária. E eu sou brasileira, eu amo o meu país, eu amo o Brasil, mas eu acho que tem coisas que a gente pode pegar de exemplo dos Estados Unidos. Eu vou dar um outro exemplo. Transparência. Para vocês terem uma ideia, quando se paga, estou adquirindo um imóvel nos Estados Unidos, vou dar o sinal, 30% de entrada. Esse sinal é depositado numa conta chamada Escrow Account. Isso. Essa é uma conta garantia, uma conta imparcial. Nós não estamos depositando na conta do vendedor, igual é feito na maioria das vezes aqui no Brasil. Então, se houver algo que seja negativo, que não vá concretizar essa transação, você vai depender da boa vontade do vendedor te devolver o dinheiro. Senão, você vai ter que ajuizar uma ação, né? Uma ação judicial. E aí, e quem tira toda a documentação para averiguar o cadastro do vendedor imóvel é uma empresa chamada Title Company. A Title Company é como se fosse o nosso cartório de notas no Brasil. Então, pessoal, é tudo muito imparcial. E ali você vai... E tem um outro detalhe importante. Se você vai estar adquirindo um imóvel usado, você, enquanto comprador, tem direito a solicitar uma inspeção. É como se fosse uma vistoria. Inspection. Como se fosse uma vistoria no Brasil. E essa inspeção é importantíssima. Que ela pode ser um fator determinante para você comprar ou não comprar um imóvel. Nossa. Então, assim, a gente... você tem uma transparência muito grande na transação. E eu busco muito isso, porque eu acho que o valor agregado de um imóvel é alto. É alto. Às vezes pode ser uma economia de uma vida inteira de uma família. Sim. Eu sempre brinco, Grazi, aqui que no Brasil a gente vive uma democracia ditatorial. A única coisa que a gente não tem é democracia. Porque hoje, uma das coisas mais burocráticas que existem é você comprar um imóvel. Inventário, a documentação, e tudo, a maioria dos custos é para o Estado. GRUs, DAS, eu não tenho que ensinar nada do que você está fazendo. Eu estou falando que eu percebo que é muito caro. E fora, IPTU. O problema é o retorno, né? Não, Tiago, uma coisa que eu estudei, eu estou estudando sempre nenhum tipo de imposto que você paga em qualquer lugar do mundo vai te trazer o retorno que você espera. É muito difícil. Até nos Estados Unidos e em outros países. Sim. Só que no Brasil não existe retorno nenhum. Não existe. Tudo que vem do Estado, eu sempre brinco, não presta. Tira essa cabeça.
Hoje, por exemplo, os hospitais de referência no Brasil são hospitais públicos privados. Uhum. Porque se dependesse só do público, não teria nada. Eu tenho uma frase muito bacana que eu sempre brinco, que é o seguinte. Por que que a baleia é extinta, da extinção, e o boi e a vaca não? Eles falam, porque o boi e a vaca é privado. Uhum. E é verdade. Tudo que o Estado coloca a mão não vai dar certo. Uhum. Gente, coloque na cabeça de vocês o seguinte: o Estado nunca vai te dar nada. E tudo que ele te deu, ele tomou de você 10 vezes mais sem você perceber. Então, Grazi, essa virada sua de chave para os Estados Unidos, para Portugal, eu acho que foi um excelente negócio e que tomara que você prospere muito mais lá, tá bom? E voltando para essa pauta, a gente dá uma... Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, eu queria fazer uma pergunta para Grazi. Grazi, você é mulher, tem todo desafio, todo histórico, empreendedora, mãe, esposa. A gente sabe que não é fácil, inclusive a gente está a gente vem convidando mulheres imparáveis como você. E aí eu queria te perguntar, qual que é o seu maior aprendizado como mulher? O que você tem a trazer? Quais foram as dificuldades? Se você tem uma mensagem para a mulher empreendedora que está vendo nosso episódio, queria que você compartilhasse, que acho que suas palavras são sempre muito impactantes. Obrigada, Thiago, Rafael. O que acontece? O mercado imobiliário é um mercado que majoritariamente liderado por homens. Hoje está se mudando, tem mais mulheres nesse mercado. Mas o que eu posso falar para todas as mulheres, nunca desistam dos seus sonhos. Nunca. Porque sempre vai ter lugar para você no mercado. E eu gostaria de enaltecer aqui, por trás de mim, existe o meu grande alicerce, que é a minha família. Meu esposo, meu filho, são pessoas que estão ali e que entendem, né, as minhas ausências, que compreendem, que estão ali para me apoiar. E estão ali, e é o meu porto seguro, onde que eu volto, recarrego as minhas energias, vou para o mercado, volto e está ali comigo sempre. E essa estruturação familiar, ela é o alicerce da gente. Então, para você que é mãe, mesmo sendo mãe, você pode sim, você pode empreender, você pode ir em busca dos seus sonhos, porque o que você está fazendo é para sua família. O que eu faço é para minha família. Ô Grazi, você abriu uma pauta tão interessante, e algo que a gente conversa muito hoje em dia é que as mulheres têm um instinto, a maioria, vou falar, vamos dizer, 90% das mulheres ainda têm um instinto maternal muito forte. Uhum. E a gente vê muitas mulheres tendo que escolher entre ser mãe ou ser uma profissional de sucesso. A gente percebe que depois de um tempo, as mulheres com esse instinto maternal, ela chega na sociedade, a mulher, diferente do homem, o tempo de escolha da mulher é menor do que do homem. Eu vejo muitas mulheres com 30, 35 anos, bem-sucedidas, com uma vida financeira legal, com a casa própria, o carro, com dinheiro no banco, investimentos, mas ainda estão muito infelizes, digamos assim. Mas dizemos na vida pessoal e não profissional. E eu sempre pergunto, será que as mulheres não podem ter as duas coisas? E como as mulheres podem ter isso sabendo que tem uma vida tão difícil de ser mãe? Porque para o homem, querendo ou não, Thiago, a gente sabe que o homem, depois que a mulher engravida, o filho precisa da mãe nos primeiros 2 anos. Uhum. E a gente vê o mercado fazendo um trabalho fazendo com que tanto o pai e a mãe tenham um tempo de recesso do trabalho muito parecido, para que os dois possam criar o filho no início. Mas eu vejo que pode ser um problema no futuro, para as mulheres especificamente, esse foco muito grande no trabalho, na sua vida profissional, e esquecendo um pouco da vida pessoal. Porque eu vejo quando você fala da sua família que muito do que você faz hoje é para eles também. E isso é um norte, isso é uma motivação muito grande. E para as mulheres que não têm isso, e as mulheres que só querem focar na vida profissional. O que você tem para falar para elas sobre isso? Perfeito sua abordagem. Eu estava lendo uma matéria, saiu no Globo ontem, falando que mais de 50% das mães já tem 40 ou mais anos de idade, sendo mães mais maduras. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Depende muito do seu momento. Uhum. O que eu falo
Aí eu vou dar um recado não para as mulheres, eu vou dar um recado para os companheiros delas. Por que que o marido não pode ajudar a dar um banho, não pode ajudar a trocar um filho? Por que que ele não pode ajudar? Porque o tempo, eu acho o seguinte, por que que hoje eu, assim, eu me considero, né, uma empreendedora, assim, consolidada e, assim, de um mercado, por quê? Porque eu sempre tive meu esposo do meu lado. Então, se eu estava saindo para vir para cá, ele está com meu filho lá, cuidando dele, né, dando banho, enfim, que tiver toda a demanda de uma maternidade. Sim. Poderia, mas por que não pode ser uma paternidade? Por que os dois não podem crescer juntos? Sim. Por que o marido pode fazer tudo e a mulher não pode fazer nada? Isso. Então, o recado que eu dou para vocês, mulheres, sejam vocês, e vocês conseguem sim conciliar. E para vocês, companheiros, vocês podem sim ajudar. Vocês vão ter ao seu lado mulheres muito mais felizes e satisfeitas. Porque gente, num relacionamento não pode ter não é de dependência financeira. Os dois estão caminhando juntos, Sim. com os mesmos objetivos, com os mesmos anseios. Porque um tem que agregar para o outro. Porque se não agregar, não justifica. Você não precisa estar com a pessoa. Não é uma relação de dependência, é isso que eu quero dizer. Sim. Não é uma relação de dependência. É uma relação de felicidade e de agregação de valores. Então, vocês, enquanto homens, ajudem as mulheres de vocês, porque vocês serão ajudados também. E se elas estão felizes, o todo vai estar feliz. A família vai estar feliz. Eu sempre brinco quando o casal se reconhece, muitos homens, até mesmo com insegurança, não querem que a mulher receba mais do que ele, porque acha que vai isso, aquilo. E também, não, a gente entende que muitas mulheres depois se conseguem uma vida profissional maior, um sucesso maior, a cabeça dela muda. Ela chega a tomar a posse do homem na casa. Digamos que cada um tem o seu espaço. Mas eu digo que o mundo está mudando para isso. E no meio dessa mudança, existe também as divergências, que quando você está num local que você não conhece, você começa a errar mais do que acertar. Eu sempre brinco com todo mundo com os meninos, que é o seguinte: não tem problema você errar, mas erre barato. Por exemplo, uma mãe, muitas vezes a gente sabe, eu sempre brinco que 90% é uma determinação de garra, força, paciência e persistência do ser humano em conseguir as coisas. Mas existe aqueles 10% da sorte, do imprevisto, do destino, que fala: opa, mesmo você tendo esforçado para tudo isso, você não é para você ter isso, entendeu? E às vezes, o homem tem muito sucesso e a mulher é uma mulher que tem sucesso também, mas eu estou falando da parte financeira do negócio, entendeu? Ou vice-versa, a mulher tem mais sucesso do que o homem e o homem se sente inseguro nesse ponto, entendeu? Porque ele não consegue prover. Mas a proteção não vem somente de financeira, na minha visão. Ela também pode ser uma proteção de segurança do filho, da esposa, entendeu? Pô, a mulher pode ter um sucesso gigantesco e, na minha visão de homem, eu acho que minha mulher vai estar mais segura, mais feliz de saber que eu estou com o nosso filho, estou cuidando dele, e poder estar lá trabalhando da mesma maneira que o homem também tem isso, entendeu? E eu acho que a mulher não tem que deixar de ser feminina por isso. É porque, para nós homens, o que mais pega, né, Thiago? Eu acho que é o homem sentir que ele está entrando no polo feminino. Eu acho que a mulher, ela pode ser guerreira, ela tem que se esforçar, ela tem que empreender. Eu amo, porque eu falo que a maioria dos nossos clientes da agência são mulheres empreendedoras. E a mulher inteligente, na minha visão, não querendo falar pelas mulheres, longe disso, uma visão que eu tenho das mulheres é que a mulher pode ser tudo isso e ainda ser feminina, entendeu? Deixa o homem, pequenas coisas, deixa o homem abrir o pote bem apertado, do picles, do que seja, poder deixar ele abrir a porta da mulher, para a mulher, entendeu? Deixar ele pagar aquela conta no restaurante, mesmo ela sabendo que não precisa, são pequenos detalhes que a mulher não perde a feminilidade dela e ainda ela consegue ser uma guerreira. E vocês conseguem fazer 1 milhão de coisas juntas, e que eu não sei como é que vocês conseguem, a verdade é essa. E é por isso que nós aqui no Imparável Cast chamamos mulheres imparáveis, e você é uma delas, entendeu, Graça? Primeiro Deus criou o homem, depois a mulher. Melhorou o projeto, né? Melhorou o projeto, inovou, meu filho. Mas você foi muito pontual e é realmente onde que nós não precisamos de deixarmos de sermos femininas.
né? E não tirar do homem aquilo que é a essência dele. Sim. Mas nós podemos, sim, juntos caminhar. Equilíbrio, né? É o caminho do meio, né? Que é o difícil que eu sempre falo aqui, né? Que na biologia, em maioria das questões, assim, nunca um lado só é o certo. Acho que a gente sempre tem que tentar buscar esse caminho do meio, esse equilíbrio, tanto que na própria biologia não tem homeostase, né? A homeostase, quando ela acontece, você está morto. Você está sempre dentro desse processo de equilíbrio. Eu acho que dentro da relação do casal, acho que isso é super importante, esse equilíbrio. Eu também acompanho, eu sei que um sempre apoia o outro. Sempre, meu agradecimento, né, muito aqui ao Denis, que é muito presente na minha vida. E se eu estou aqui é porque ele está lá com o Enzo. Cuidando. E se eu estou aí, né, galgando esse marquinha nesse caminho, é porque nós estamos juntos nessa caminhada. E eu sou, né, hoje, eu sou empreendedor que busco, imparável e tudo mais. Muito se deve graças a ele, porque 20 anos da minha vida eu tô com ele. Então, História, é né? história. Então, assim, nós estamos juntos em tudo. Então, ele é o grande alicerce, ele, meu filho, da minha vida. Que bacana. Eu tenho uma informação para passar. Eu estou reparando muito, eu faço muita análise de perfis de mídia social. Eu percebo que a mídia social hoje, as redes sociais, elas só trabalham com caos. Você vê vídeos de hoje, pessoas entrevistando mulheres na rua e fala: ah, se você tivesse 2 milhões, 3 milhões para largar o seu marido, você largaria? Muitas mulheres que trabalham muito e não têm a ajuda do marido, como você falou, falam: eu largaria, porque eu não tenho ajuda. Eu vejo as mulheres também muito solitárias nesse mundo. Mas eu vejo também que a estrutura familiar mudou um pouco. Não tirando o lado tradicional, igual eu falei, mas mudou um pouco de entender que a mulher também é independente, ela merece. Eu falo com a Melissa o tempo todo. Sempre eu cito a Melissa, é o seguinte: Melissa, a Melissa é uma menina, uma mulher de um esforço, de uma garra muito grande. Eu vejo que o sucesso dela, ela vai ter sucesso na vida. É uma certeza que eu tenho. E eu vejo que muitas vezes, eu como empreendedor, ela como médica, talvez o salário dela seja muito mais amplo e muito mais recorrente do que o meu. E eu falo: ótimo, fico feliz por isso. Os dois têm que ajudar. Porque hoje, para uma mãe solteira, que, falando agora na parte imobiliária, para comprar uma casa, alugar, cuidar do filho, é muito difícil. É o que mais acontece hoje. Você vê isso, né, Grazi? E falando desse lado da mulher, eu acho muito interessante, uma mãe solteira, que tem 2 filhos para cuidar, para comprar uma casa, recebendo de pensão dos pais, no máximo aí um salário mínimo, ou até menos de um salário mínimo, é quase impossível. Entendeu? E a locação é uma forma de poder ajudá-las nesse ponto. E você vê muito isso hoje em dia, Grazi? Muito, muito. E assim, é interessante também, porque eu vejo, as configurações mudaram mesmo, e eu vejo o poder de escolha tá sempre do lado da mulher. Por mais que seja casada e o recurso financeiro advenha do marido. O poder de escolha do imóvel é sempre da mulher. Sempre. 99% é da mulher. E, assim, essas configurações, essa mudança traz toda uma mudança até na questão da planta mesmo dos imóveis, né? Mudou, assim, tudo é muito dinâmico. As famílias são muito, né? Tudo, as configurações familiares. E eu vejo mulheres, clientes, nossa, pagando pensão para ex-esposos. E elas estão no imóvel com 2 filhos, 3 filhos, e ainda trabalhando fora. Fala, meu Deus, né? Como que Mudou, né? tem que tirar o chapéu para essas mulheres. Tem que tirar o chapéu. E são mulheres, assim, guerreiras, são mulheres né, às vezes nem rede de apoio tem, às vezes estão em outra cidade. E tem que criar toda uma dinâmica para que consiga conciliar a maternidade e o trabalho. Não é fácil. A vida da mulher nesses pontos não é fácil, não é brincadeira. Eu digo sempre, gente, independente da sua escolha sexual, sempre tem uma pessoa que você possa contar na vida. Não, ter as coisas solo é Ser estoico? interessante. Não, não é somente ser estoico. Eu não falo uma frase estoica ainda, não. Não, ainda não. Não, né? É porque o estoicismo, sempre a gente brinca que é a arte da racionalidade, de entender que você não controla tudo na vida. Tem uma frase de Marco Aurélio de Sêneca que eles falam o seguinte: a felicidade da sua vida está mais ligada da forma que você pensa nela do que a forma que ela é de verdade. Porque, por exemplo,
Você mostra um imóvel para a pessoa, faz seu melhor trabalho, mas no final a escolha da pessoa comprar um imóvel não é sua, é dela. Se você ficar ansiosa, preocupada nossa, você tem que comprar, senão você não vai ter, você não vai ter sossego, uma coisa que você não controla. E está muito ligado também à questão do amor fati. O amor fati vem de Nietzsche, que fala sobre o amor ao destino. Você não escolhe as coisas que vão acontecer no seu futuro. Você se prepara para elas. Mas no final, não adianta. Tem coisas que tem que acontecer e vai acontecer. Só que cabe a você a atitude que você vai tomar. Por exemplo, eu sempre brinco, eu gosto de usar uma história de uma mulher presa no barco, somente com a lanterna do telefone e com um remo. E do nada, a lanterna do telefone acaba, ela está totalmente no escuro, numa canoa com remo e desesperada. E começa a xingar Deus e o mundo. Por que o mundo está assim? O que está acontecendo comigo? Por que eu não mereço nada disso? Aí, no meio desse rio, ela é parada por umas pedras. Aí ela fica louca, louca. Neblina, frio, pedra, ela não conseguia sair do lugar. Aí começa a ficar desesperada. E fica a noite inteira desesperada e xingando Deus e o mundo, xingando o universo, porque ela estava naquele local e as pedras que pararam ela, era seu maior inimigo. Você já conseguiu pegar a questão do negócio. Mas foi amanhecendo, Grazi, e a neblina foi passando, ela percebeu que no finalzinho ali do rio tinha uma cachoeira. E que a cachoeira, e se ela continuasse e as pedras não parassem ela, aquela pedra que ela tanto xingou, seria o seu fim. Então, no mundo, às vezes, a gente está nervoso, está estressado porque a gente sumiu com a chave do carro e não acha a chave do carro, ou porque esqueceu um negócio em casa e teve que voltar. Mas muitas vezes, esse voltar mudou totalmente o seu destino. E é por isso que eu brinco o tempo todo que eu falo que a determinação da mulher ela está muito ligada naquilo que é a forma que ela pensa. Se ela pensar que ela precisa o tempo todo de ser uma mulher empoderada, firme, não pode demonstrar fraqueza e perder o lado feminino dela, na verdade ela perdeu tudo, porque ela perdeu a sua essência. E esse é o ponto que eu acho belo na mulher. Você é uma mulher empoderada e corre atrás dos seus objetivos, mãe, esposa, tem família, começou um negócio na cozinha da sua casa, e esse reconhecimento tem que existir. E normalmente esse reconhecimento não vem do público lá fora, vem de outro empreendedor. E eu, como empreendedor, como uma pessoa guerreira, que eu entendo quando você falou da solidão, é solitário você empreender no Brasil, eu te parabenizo e agradeço muito por você estar aqui conosco no Imparável Cast, tá bom? Pode falar, fica à vontade. Ô, gente, o agradecimento é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouco, contar um pouco da história, né, da minha história e da história de tantas mulheres, né, que certamente se assemelham com a minha história também. E é isso mesmo, quando você começou a contar essa história, e é verdade. Quantas pessoas que perderam o voo, mas o avião, depois não existia mais ninguém no avião, extinto completamente. Então é isso mesmo, eu acho que quando você aceita situações adversas da sua vida, isso é um aprendizado. É porque tinham que acontecer. Correto. Eu sou dessa linha também. Eu estou falando isso só para finalizar, para passar a palavra para você, porque eu sei que você quer fazer as perguntas finais. Tradicionais. É que muitas vezes, gente, pessoal, esse setup, essa configuração diferente da família, não quer dizer que você está andando errado, entendeu? Quer dizer que o que você achou que seria bom para você, para sua família, talvez não seja aquilo exato. A gente não controla tudo. E isso vem muito do estoicismo. Continua, Thiago. Pois é, Grazi, a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Agradecer mais uma vez pela sua presença. E aí a gente tem 3 perguntinhas tradicionais que a gente sempre faz para o nosso convidado, para você indicar um livro que para você é um livro que ajudou você a ser imparável, uma frase que para você ajudou você a ser imparável e um pensamento, algo que você traz que para você é um pensamento que você sempre recorre por você ser imparável. Perfeito. O livro, eu vou com a autobiografia da Michelle Obama. É um livro mais recente que todas as mulheres
né? Se tiver oportunidade, lê-lo, porque vai tirar muitos aprendizados. A minha frase é persistir sempre, desistir nunca. Essa é a frase da minha vida, né? A frase que permeia a minha vida. Eu sou muito focado no que eu quero e mesmo diante das adversidades eu vou em frente. Eu acho que é onde que a gente mais aprende. Qual que é a terceira? E a terceira assim como o Rafael citou o estoicismo, se você recorre a uma filosofia, uma ideologia, a algo que você recorre, enfim. Sim, eu sou católica, acredito muito em Deus e coloco Deus à frente de tudo na minha vida. Eu falo que sem ele a gente não cresce. Você tem que acreditar em algo maior, você tem que acreditar assim, que existe algo acima da gente, muito maior do que a gente. Então eu coloco muito a minha vida nas mãos de Deus, mesmo sendo muito focado e sabendo muito bem o que eu quero. Eu sou bem intencional em várias ações que eu me proponho a fazer, eu sou bem intencional. Então eu acredito, eu coloco Deus acima de tudo. E quando você coloca Deus acima de tudo, quando você tem situações que são adversas, você as aceita bem melhor. Porque você sabe que talvez fechou-se aquela janela, mas vai se abrir uma porta lá na frente. Correto. Com certeza. É muito relacionado a essa história. Tem uma frase melhor, né, Tiago? Nunca é uma folha da árvore no meio da floresta sem a vontade e a força de Deus. É isso. Então, deixe sua ansiedade na mão dele, porque muitas vezes você não controla. Tá de novo aí o estoicismo. Não, outra frase de uma oração: seja feita a tua vontade, não a minha. É isso aí. Então, e a fluidez da nossa vida, né? Vamos deixar que a nossa vida seja fluida. Assim como o percurso, como a água do mar. Ela vai buscar, vai ter diques, ela vai bater nos diques, mas ela vai buscar o caminho dela. E assim é a vida da gente. Com certeza. É uma música do Lulu Santos: nada do que foi será, de novo que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passar. Aquela água do rio, nunca mais você vai pisar nela, né, Tiago? Não. Gente, então, muito obrigado a todos que viram até o final do nosso 7º podcast com Grazi do Sonhar em Imóveis, do Seguro também. Qual que é o seguro, Grazi? É Seguro Sim. Qual que é o Instagram de vocês, Grazi? O meu é Sou Grazi Menezes, do Grupo Sonhar é Grupo.Sonhare e da Seguro Sim é Seguro Sim. Então, se você está precisando de um imóvel, comprar, locar também, correto? Procure a Grazi, uma pessoa espetacular, com uma oratória incrível. Estou admirado com sua oratória, com a sua paciência, com sua fala. Eu gosto muito e admiro muito aquilo ainda que eu quero ser. Serenidade, né? Serenidade. Grazi é muito serena, muito tranquila. Então, pessoal, nós paramos por aqui hoje. Quarta-feira que vem. Essa quarta-feira, né? Vocês estão vendo na quarta-feira. Esse podcast estará no ar. Esperamos todos vocês conosco. E muito obrigado a todos que viram esse podcast até o finalzinho. Se inscrevam no canal do YouTube, no Spotify, acompanhem esse processo para os próximos Imparáveis. Grazi, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a você, Tiago. Obrigada a você, Rafael, ao Luan, toda essa equipe maravilhosa do Imparável Cast. Me senti muita vontade, me senti em casa aqui com vocês. Eu tenho certeza que cada vez mais vocês vão ter sucesso aqui na casa de vocês, no Imparável Cast. Pessoal, não deixa de seguir o Imparável Cast e acompanhe ele, porque são disruptivos. Obrigado, gente. Obrigado, tchau, gente. Até mais, Tchau, pessoal. tchau, Valeu.